Olá, é um prazer estarmos dando início ao nosso programa Sala de Imprensa. Hoje é um programa super especial. A cidade de São Paulo, o estado de São Paulo, o Brasil sofre muito com o problema da segurança pública. E nós temos a honra de estarmos recebendo hoje aqui personalidades que fazem parte de todo esse trabalho e essa atividade. E nós vamos conversar com eles. E por quê? Porque hoje está na Assembleia Legislativa um projeto de lei com a finalidade de mudar a parte dessa realidade. E eu trouxe os nossos convidados hoje para conversarmos sobre esse assunto. E eu vou começar aqui apresentando ao meu lado direito a doutora Juliana Ribeiro, que ela é diretora do Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo. Uma honra receber a senhora aqui, doutora. Honra minha. Muito obrigado. Da mesma forma, do meu lado esquerdo, eu tenho aqui o grande amigo de muitos anos, Dr. Arles Gonçalves Júnior. Ele é advogado, não é? Um homem especializado na área da segurança pública e durante mais de 10 anos foi o presidente da Comissão de Segurança Pública da nossa querida OAB, Ordem dos Advogados do Brasil. Uma honra recebê-lo aqui, doutor Arles. Honra minha, Redó. E ao lado do doutor Arles está também o nosso querido amigo, Soldado Zacarias, que ele é o presidente da Organização Nacional de Direitos Humanos dos Agentes de Segurança Pública. Uma honra recebê-lo aqui, Soldado Zacarias. Sérgio Redon, obrigado. Prazer é todo meu. Muito obrigado, da mesma forma. E ao lado direito da nossa querida doutora Juliana está aqui a querida oficial administrativa, Janaína de Cássia, que ela é também oficial administrativo da Polícia Civil do Estado de São Paulo. É uma honra, obrigado pela oportunidade, né? Muito bom estar aqui. Que bom, fico feliz. E nossa convidada, ao lado direito, a perita, a senhora Camila Guedes, que ela é perita da Polícia Técnica Científica e diretora do Sindicato dos Peritos Criminais do Estado de São Paulo. Uma satisfação tê-la aqui conosco. Eu que agradeço pelo convite. Muito obrigado. Hoje, nós já vamos fazer aqui com que cada um realmente se manifeste de acordo com seus pensamentos e, principalmente, quero agradecer meu querido amigo Fábio Fu, que é do DEIC, grande profissional da segurança pública, que está, juntamente com outros companheiros, lutando aí para que todo esse processo pertinente à valorização dos funcionários da Polícia Civil e Polícia Militar seja reconhecida pelo nosso governador João Dória, porque também tem o seguinte, João, com todo respeito, nós já trabalhamos juntos, eu tenho muito respeito a você, sei da sua competência, você é um profissional altamente, não é, competente, mas precisa cumprir. Você, eu me lembro muito bem, eu sei que você falou que até o final do meu governo, a minha Polícia Civil e Militar será a mais bem paga do Brasil. Se for esperar para morrer de fome, para dar um aumento, aí fica ruim, né? Mas nós já vamos abrir nossos debates aqui. O Branquinho. Nosso querido Branquinho, que está ali, como é que eu poderia deixar de falar do Branquinho? Nosso Valdir Branquinho, presidente do Sindicato dos Agentes de Segurança Penitenciária do Estado de São Paulo, o Sindasp. Branquinho, uma honra ter você aqui conosco. A honra é toda minha, um prazer. Obrigado. E que fazemos essa tarde aí um compromisso para revelar as verdades que estão ocultas. É isso que eu quero. Você, olha, tá vendo? Ó, Branquinho já entrou rasgando. É isso que eu quero, que vocês falem aqui. Nós não temos nenhuma diligência com nenhum processo de cerceamento de defesa e nem de direito de expressão. Vocês aqui vão falar o que o coração mandar. Aqui é realmente a verdade. Nós queremos a verdade. E é bom porque esta verdade vai elucidar o nosso telespectador. Vai fazer com que você saiba o que exatamente está acontecendo hoje na Assembleia Legislativa, no governo do Estado de São Paulo, em razão da falta de atenção e valorização dos nossos gloriosos policiais da Polícia Civil e Polícia Militar. Minha querida doutora Juliana Ribeiro, o problema hoje é que a defasagem referente ao aumento que o governador está dando sequer cobre todo esse processo
de perdas de salário que vocês tiveram durante esse período, é isso? Exatamente. A Polícia Civil e também a Polícia Militar, a Polícia Técnico-Científica, já há muitos anos vem sofrendo um sucateamento salarial. Esses anos todos de governo PSDB fizeram com que nós tivéssemos um grande desgaste na nossa remuneração. E é um desgaste que fez com que o nosso salário fosse dos piores pagos no país. E é interessante que essa realidade acontece no estado que mais arrecada e que tem dos maiores índices de criminalidade. Então, não se entende como que nós podemos ter um Estado preocupado com a segurança pública, mas que dá um tratamento tão ao contrário daquilo que a demanda do próprio Estado oferece. Nós temos um Estado que hoje praticamente exporta criminosos organizados. As organizações Doutora, criminosas... com todo respeito, ainda bem que a gente exporta, né? Não, mas eu já entendi. Quer dizer, a nossa polícia é extremamente eficiente e aqui não deu moleza. Eu concordo. Agora, o que existe é uma grande defasagem, inclusive o seguinte, o salário hoje dos delegados de polícia, dos servidores, dos oficiais de justiça, enfim, dos peritos. Dos peritos, dos policiais civis, não é? Os investigadores. Os investigadores, não é? Me faltou esse nome. Então, os investigadores, eles hoje têm um salário que é o 25º, ou 26º da União, é isso mesmo? É isso mesmo. Exatamente. Fale, doutor Arles, o senhor como nosso grande representante aí, como foi presidente da Comissão de Segurança Pública da OAB de São Paulo. Doutor Redó, eu acompanho a história das polícias há 40 anos. Sim. Desde 80. O que acontece? Nos últimos 30 anos, há um sucateamento das polícias aqui no estado de São Paulo. A questão salarial, o último aumento considerável que a polícia teve, Redó, foi no governo do Fleury, isso nos anos de 93. Sim. Então você imagina, de lá para cá, não houve aumento, não houve as reposições que são constitucionalmente obrigatórias a serem feitas todo ano. Não foram feitas. Em algumas vezes se faz, outras vezes não se faz, fica anos sem fazer, a polícia está sem reajuste há 6 anos. É a correção da perda salarial há 6 anos. Aí o governador vem agora e aplica um índice dizendo que é aumento de 5%, quando nós temos uma inflação que vai ser de 4,70%, 4,80%, então não é um aumento de 5%. Quer dizer, na verdade, o aumento seria de 0,020. 0,25%. Exatamente. Aí o que acontece agora? Ele manda agora o projeto para reforma da Previdência Estadual, onde ele quer aumentar de 11% para 14% o recolhimento. Então, na realidade, ele está tirando 2,60% do que já ganha mal o policial. Meu Deus. Essa é a realidade. Então, o que acontece, Redó? O governante aqui, principalmente PSDB e até o que antecedeu o PSDB, eles usam as polícias como vitrine para ganhar a eleição e depois massacram as polícias nas suas gestões. Essa é a realidade. Você pega as delegacias que estão sucateadas, você tem falta de colete balístico em algumas situações, armamento não é o armamento de primeira linha e salário péssimo. Essa é a questão que eles enfrentam hoje. E, Fale. doutor, ainda para complementar, né? Importante, Janaína. Nós, os administrativos, não somos nem reconhecidos pelo governo enquanto fazer parte do apoio da carreira policial. A gente está lá, lado a lado com o pessoal. A população não reconhece os administrativos. Para eles, todo mundo é polícia, né? Então, a gente está com os presos, nós estamos lá trabalhando juntamente com o pessoal. Nós tivemos uma reestruturação de salário em 2008, que nós Seja éramos... exato 11 anos. Isso, nós éramos da referência 2, ele mudou para a referência 1, e todo mundo voltou para trás. Então, eu estava lá, vamos, para ficar mais fácil, a carreira policial estaria a 5ª classe, ele acabou com a 5ª, jogou todo mundo na 3ª. No nosso caso, ele acabou, e a gente estava no grau C, que contava com mais de 15 anos, alguns com mais de 20 anos, voltou para a referência A, como o servidor que estivesse entrando no Estado naquele momento. E a gente passou a ter promoção lá, que ele chama, na igualdade.
Então, assim, a insalubridade que foi concedida para todo mundo lá na década de 80, né, em 85, se eu estiver, eu sou oficial administrativo, for responder para uma diretoria, uma chefia, a gente perde a insalubridade, mesmo estando no mesmo local de trabalho. Então, assim, a gente só vem perdendo. Aí ele deu esses 3,5%, que para a polícia foram 4% ano passado, para a gente foi 3,5%, e ainda vamos ser atingidos pelos 14% aí da Previdência. Está difícil, viu? Está muito difícil. Eu queria, inclusive, saber da Camila, esse quadro também atinge os peritos da Polícia Científica? Sim, com certeza. Nós temos muitos problemas, mas acho que os dois principais da atualidade, o primeiro deles seria a questão salarial. Só para trazer um dado concreto, nos últimos 5 anos, nós tivemos uma inflação acumulada oficial no Brasil de 33%, e o nosso salário teve uma reposição nos últimos 5 anos de 10%, ou seja, menos do que 1/3 da inflação oficial. Então, assim, o governo não faz essa reposição anual, mesmo sendo obrigado a fazer pela Constituição. Ele não faz, ele ignora esse dado, ele sempre justifica de alguma forma, e nós estamos simplesmente abandonados. E, além de tudo, ainda somos surpreendidos com a questão do aumento da contribuição previdenciária para 14%, que vai reduzir ainda mais o nosso salário líquido. Que é um absurdo, né? Além da falta de efetivo, né? Eu queria agora dar um espaço especial ao nosso presidente, Valdir Branquinho, com a finalidade de que os agentes de segurança penitenciária, vocês ainda têm um problema terrível, né? Porque vocês estão do lado, não é? Da face mais delicada do crime, porque vocês cuidam do criminoso. Na verdade, o compromisso que nós temos é de ressocializar. Como nós vamos ressocializar o indivíduo que não teve o amparato do Estado e chegando às unidades também, nós não somos tão preparados como merecíamos, principalmente a questão de equipamentos e salário. Então, só complementando, querendo ajudar um pouquinho para entender esse mecanismo, quando o governo dá 5%, a sociedade pensa, mas deram 5% e ainda não estão contentes. Como a Camila explicou, nós temos hoje umas perdas salariais de 34,8%. Ele dando 5%, nós não tivemos aumento nenhum. Simplesmente ainda acumula as perdas de 29 ponto alguma coisa. Então, isso aí para nós não é valorização dos servidores. E é uma crítica que eu faço, porque nosso governador foi eleito como empresário, essa é a visão que todos têm. Lógico. E eu acredito que um empresário grande gestor, bem sucedido, ele começa com o principal aspecto, valorização dos seus servidores, dos seus funcionários. Dúvida. Então, aí nós demos um crédito para ele aí no começo do ano, prometeu até 31 de outubro, nós aguardamos silenciosamente, criamos uma expectativa, quando na verdade foi uma decepção. Não aconteceu nada. Não aconteceu nada. E voltando à pergunta inicial, felizmente, hoje a gente encontra aí os presídios tudo sucateado, todos eles, superlotação, e uma coisa assim que talvez não aparenta, mas é de grande risco para todos, que todos esses presídios, eles são construídos para 600, 700 indivíduos presos, né, detidos, e questões de 6, 7 meses, um ano inaugurado, os presídios lá passam a proteger e a acolher uma população carcerária acima de 1.000, 1.200, até 1.300, né? E isso não só compromete a estadia e a custódia do sentenciado, mas também toda a estrutura física do prédio, que foi feito para uma quantidade, e você vê um absurdo que nós temos hoje. Tem unidades que ela tem 3 vezes mais a capacidade. Ou seja, ela foi construída para 1.200 presos. Não, ela foi
construída para 600 e 700, ou 700, e tem 1.300. Então compromete a questão hidráulica, todos os aspectos. Tudo. Né? Todos, não tem onde não... E principalmente os funcionários, que a quantidade que tem é para 600, está lá, sendo obrigado a cuidar de 1.300, 1.400. Então, praticamente, são verdadeiros heróis, trabalhando. Compromete tudo, né? E não ressocializa nada também. Nada, muito pelo contrário, né? Muito, deixa desejar. Prejudica ainda mais prejudica a ainda vida mais. Do detento, né? Eles praticamente não têm vida, né? Não tem vida. Meu querido soldado Zacarias, como presidente da Organização Nacional, né, de Direitos Humanos, dos agentes de segurança, ouvindo tudo isso, o que você pode falar? Na realidade, Redó, o governo do estado, ele, em relação aos policiais militares, está deixando muito a desejar, porque não existe policial militar aposentado. Tá? Todo policial militar, quando ele passa para a inatividade, ele continua ainda policial militar, sujeito ao regulamento disciplinar, às leis militares, né? Inclusive, o policial pode ser reconvocado. Direcionado. Então, inclusive, o que acontece? O policial pode ser reconvocado para o serviço ativo a qualquer momento. Tá? Todo mundo sabe disso aí, né? O policial ele fica na condição de reserva e ele pode ser reconvocado. Então, esse policial ele anda armado nas ruas, devidamente armado, e ele acaba fazendo também a segurança da sociedade. E o que acontece é que o nosso governo do estado de São Paulo, além, com todo respeito, né, ao governador, afinal de contas ele é o nosso comandante máximo, né? Mas isso não significa que eu não posso apresentar uma ideia diferente, né? Um antagonismo. Né? Então, o que acontece é que assim, as propostas de aumento de salarial do governo do estado de São Paulo, todas elas, se você observar, você vai ver que ela tem uma tendência de quebrar a paridade salarial que existe entre o pessoal que está no serviço ativo e o veterano. E nós temos esse direito, a paridade e integralidade salarial. E nós temos, por exemplo, uma lei que foi aprovada em 2013 e outra em 2014, policial, trabalhar no seu horário de folga, né? A diária especial de jornada extraordinária militar, e no caso da Polícia Penal é DGEP, né? DGEP. O que é isso aí? Na realidade, eles estão empregando o policial no seu horário de folga para suprir o clarão no efetivo, que hoje está em torno de 10 mil homens, né, na Polícia Militar. Esse policial ele é retirado do seu horário de folga para que ele possa fazer o trabalho de segurança pública que a polícia está deixando a desejar no momento. Hoje nós temos, para você ter uma ideia, uma média de 1.800 policiais militares aposentando, todos os anos, tá? E se você somar também a quantidade de policiais que são mandados embora, demitidos, expulsos, gira algo em torno de 2.200 policiais, tá? E nós as reposições, então, importante lembrar a sociedade que as reposições não são feitas, né? Então, você vê, delegado de polícia falta investigador, falta escrivão. Pelo menos é o que eu tenho ouvido dos colegas. Mas o que acontece é que a Polícia Militar de 14 mil policiais. Que está faltando. De 30 mil de efetivo, quer dizer, é uma porcentagem muito elevada de cargos vagos. Quase 50%. Quase 50%. E no fundo, doutora Juliana, a senhora, né, como diretora do Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo, observa muito bem isso, que tem um problema seríssimo nessa situação. Qual é? Hoje, os possíveis candidatos também não têm vontade, porque vem esse descalabro, quer dizer, imagina, eu sei que hoje o salário inicial de um delegado é 4 mil reais, 5 mil reais. Exato. Quer dizer, quem que vai querer entrar, com todo respeito? Mas, Redó, o meu... Exatamente. Fora isso, aliado a isso, né, ainda tem os administrativos, que o último concurso, se não me falha a memória, foi o que nós entramos na década de 90. Olha. Né? Então, assim, hoje os policiais são obrigados a trabalhar na administração porque não tem efetivo, não tem oficial.
não tem um administrativo para fazer. Então, eu trabalho lá com um investigador, com Desvio de função. agente policial. Por quê? Porque eu não tenho. Então, assim, fazemos licitação. Então, todo o apoio que o policial de rua precisa, que a gente precisa dar também, depende da boa vontade do policial que está ali, né, que fica um pouco lá na administração conosco para fazer, senão a coisa não flui. Né? Governador, com todo o respeito que eu devo ao amigo João Dória Júnior, mas eu acho que está faltando um pouco de sensibilidade do senhor. Por quê? Porque, veja, a gente já teve no governo, em 2 oportunidades, com o então governador Paulo Maluf e depois com o governador Fleury. E, na verdade, a gente sabe dos problemas. A grande verdade é que os recursos são poucos e a demanda altíssima. Só que cabe ao agente público, aquele que foi eleito, e como disse muito bem aqui meu amigo Dr. Arles, o tempo todo, o grande mote era a segurança pública. Sim. Por quê? Porque toda a sociedade pede, e até hoje, quais são os 2 maiores problemas? Insegurança e agora falta de emprego. Né? Então, veja, o governador precisa estar sensível a isso. Porque o que eu estou vendo aqui, nós estamos próximo do caos. Porque falta 15 mil funcionários que não são convocados, porque não são marcados os concursos, porque não marca concurso, eu sei por quê. Porque agora tem a lei de responsabilidades, tá certo? Administrativa, onde você, para marcar o concurso, quantos vão ser? 5 mil delegados. Quanto ganha cada delegado? Multiplica por ano e tal, tem que ter aquele dinheiro já reservado para poder marcar, senão não pode marcar, sob pena de responder sobre crime de improbidade. Né? Então, veja, no fundo, o governador tem que, de alguma forma, resolver isso. Porque esse desestímulo vai voltar. Porque, olha, uma coisa é verdade, eu quero até dizer para vocês, eu tenho sentido que a segurança pública tem melhorado. Eu tenho sentido. Né? E tenho conversado até com amigos e tal. Você vê, a gente via antigamente, eu via toda hora assalto na rua e trombadinha e não sei o quê. Não que não tenha, tem. Mas hoje, tudo bem também que é graças ao nosso presidente Jair Messias Bolsonaro. Lugar de bandido é na cadeia ou morto. Não tem o segundo lugar, tá certo? Na cadeia para tentar recuperar. Se não recuperar, mata ele. Não tem. Porque antigamente o bom era matar policial. Não é? Aliás, a gente via claramente, inclusive os meus colegas de imprensa, que eu tenho essa semana aí divulgado, não é? Esta imprensa que nós não queremos, que é a imprensa ideológica, não é? Que é a imprensa que joga, não é? Para os direitos humanos, não dos humanos, não é? Mas dos bandidos. Porque se você quiser ter uma sociedade justa, você precisa ser direitos humanos para os humanos, para as pessoas de bem. Nós temos uma situação gravíssima que o governo tenta ocultar, porque essa pressão que o policial sofre, porque todos que estão aqui, todas as carreiras, trabalham em áreas críticas e sofrem pressões em razão da atividade que exerce, que elabora. E o que acontece? A falta de remuneração, a falta de atenção, a falta de dignidade que se dá a esses profissionais, os índices de suicídio vêm crescendo dia a dia e o governo nada faz para resolver essa questão. E fica uma coisa que eu falo muito, Redó. O funcionário público da área de segurança pública é o único funcionário público que dá sua vida para defender pessoas e patrimônio de pessoas que não conhece. Então ele não pode ser tratado como qualquer um. É verdade. É um profissional, é um funcionário público especial. Verdade. É uma pessoa que dedica a sua vida e entrega a sua vida na defesa de terceiro. Então não pode ser tratado da forma que é tratado. Isso me incomoda muito. Não sou da área de segurança. Sim. Nunca me disse especialista em segurança. Eu sempre disse que eu sou um excelente testemunha do que acontece na polícia. Entendi. Porque estou muitos anos no meio. Então isso me magoa muito ver como o Estado trata esses profissionais. Que muitos morrem defendendo pessoas que não conhecem. E não são bem remunerados. E sequer reconhecido, como disse aqui a nossa ilustre Janaína, né? Deixa eu só pegar um adendo aí, né? Nós estamos com um problema seríssimo, né, na SAP quanto a esse problema.
né? SAP é Secretaria da Administração Penitenciária. Nós temos um problema crucial que todos os funcionários, quando tem alguma doença, atinge alguma... o imbróglio que eles têm para resolver a licença, saúde, o médico vê o paciente, dá 30 dias, o médico perito corta, dá só 10, aí não sai publicado, o funcionário fica com falta. A gente tenta querer entender por que isso, sendo que o funcionário, ele tinha que ser visto. Qual é o problema dele? Em vez de ver, parece que eles têm assim, aquela... não vou dizer o prazer, porque fica muito forte, mas aquela coisa de querer prejudicar, não, está enrolando, está querendo justificar outras coisas que ele está fazendo. Então, constantemente, o funcionário fica sem salário, funcionário, no pior momento, na hora que ele mais precisa, ele ainda fica sem o seu salário. Até então, a maioria dos atestados eram negados, e aqui, pela secretaria, aqui no DRU, aqui no DPME, quer dizer, sem ver, analisar, fazer uma consulta para o agente penitenciário que está lá em Presidente Venceslau, está lá em Mirandópolis, era cortado. Então isso aí, aquilo cortava o coração da gente. Nós temos caso de pessoas que Mas não dá para descentralizar isso, gente? Dá para centralizar. É aquilo que eu falei já no início, né? A gente tinha uma expectativa de melhora, né? E, inclusive, o Restivo está aí, colhendo dados, tá tentando trabalhar, mas deixou muito. Praticamente esqueceram da área da segurança, não incentivaram mais, não teve, lógico que teve muitos cursos internos, mas cursos internos não valoriza aqueles que já estão numa idade mais avançada. No meu caso, eu tenho 32 anos de P1 de Presidente Venceslau, então eu já vi de tudo, de todos, desde o bandido da luz vermelha, até Você é dessa época? Sou dessa época. Até o maior dos sanguinários, desculpa a expressão, eu estou usando agora, que a maioria da sociedade não sabe. Talvez acham que é o Marcola, talvez acham que é o Jalaião, e não é. Existem outras facções dentro do sistema. Você está brincando? Um dos maiores matadores do sistema se chama Lúcifer, que é de uma facção... Dele é bem próprio, hein? É bem próprio, já é, né? Já é o diabo. Vulgo, você entendeu? É da Seralfininha. Então, hoje, combatido pelos próprios agentes de segurança penitenciário, não se tem mais, não evoluiu, não cresceu. Esse demônio hoje está em Presidente Venceslau. Tá na prisão. Aliás, ele fica, né, circulando um pouco na Federal, um pouco em Bernardes, um pouco em Venceslau. De tão fera que ele é. Ele é fera, né? E a gente percebe, assim, que a realidade... Nunca ouvi falar nesse cara. Parece que o Estado ele encobre essa situação da criminalidade mais organizada no Estado, né? É proibido falar o nome das facções, praticamente, é proibido tocar nesse assunto. Ninguém realmente fala ou estuda e traz essas informações para a Quer dizer, essa coisa de que nós temos o PCC quer dizer, temos o PCC. Tem outras facções. Mas tem outras. Mas e outras fortes também. Não tanto quanto o PCC. O PCC, Aliás, o PCC, no passado, e eu sou testemunha disso, quando nós criamos a bancada da bala na Assembleia Legislativa, quando eu digo nós, na época da administração do então governador Paulo Maluf. E aí, o PSDB da época, que era MDB, porque não existia PSDB, o que acontece? Eles diziam que não, que aquilo era um factoide, que aquilo... Aí, quando entrou o Franco Montoro, aí o Montoro dizia que não, isso não existe. E eu me lembro muito bem, o Conte Lopes, o Coronel Erasmo Dias e tantos outros, na época diziam, olha, nós precisamos combater, eles estão crescendo. E eles começaram, eu me lembro muito bem, porque puseram um monte de presos comuns junto com aquele pessoal que foi pego, que sequestrou o Abílio Diniz, que eram todos preparadíssimos. Inclusive, 2 deles eram canadenses. Vocês se lembram disso? Eu me lembro. É aquela coisa, quem tem um pouquinho de idade, né? Não parece, mas eu já tenho um pouquinho de
experiência vivida aí. Mas a grande verdade, eu me lembro muito bem que o então senador Eduardo Matarazzo Suplicy lutou com unhas e dentes para tirar os dois e tiraram. Porque conseguiram o indulto presidencial para os dois sequestradores canadenses, que era um casal, inclusive, não é? 2 jovens. E a menina, inclusive, depois eu vim até conhecer um pouco mais, estudar, não sei se você é bem mais jovem, mas a grande verdade é a seguinte, esta moça, até hoje ela está lá, deve estar aprontando em outros países e tal, ou tomara a Deus ela tenha melhorado, mas ela é assim, ela era filha de um 3º ou 4º maior, o cara de maior fortuna no mundo, essa moça. Ela tem mais ou menos aquela síndrome aquela que se apaixona pelo sequestrador, como é que chama? Estocolmo. Ela teve isso. Ela foi sequestrada, se apaixonou pelo sequestrador, entendeu? Ela é muito rica, a família... se tornou sequestradora. E se tornou sequestradora. Olha que coisa maluca. E aí, quando ela veio, deu azar. Eu lembro de tudo, porque nós estávamos acompanhando, deu azar, porque aquele sequestro não tinha sido pego, a Polícia Civil estava investigando o caso de um malaco aí, que tinha pego droga e tal, não sei o quê, foram lá pro Jabaquara, quando chegaram no Jabaquara, o cara falou, é aqui? Ele falou, é numa dessas casas aí. Aí o cara foi com a viatura, encostou com a viatura e já gritou, a casa caiu, quero não sei o que, e era a casa do sequestrador do Abílio Diniz. Não tinha nada a ver com o caso E aí quando ele viu, viram que o Abílio Diniz estava lá, preso, aí o cara falou, peguei o cara, né? E aí a polícia do Brasil inteiro foi para lá. Mas, enfim... E pegaram esses 9 ou 10 sequestradores, inclusive até me lembro também, eu tenho que contar a história perfeita, né? Pegaram a camisa do PT e fizeram um dos sequestradores vestir a camisa. O cara vestiu a camisa do PT, escrito Lula e tal. Foi um desastre, mas enfim. E deu essa confusão toda. E depois pegaram esses sequestradores, que na verdade eram todos muito bem formados, não é? Muito bem formados, com formação na Albânia, né, na Rússia, preparados mesmo, né? E aí eles pegaram os bandidinhos, tudo bem, bandido, mas não tem essa cabeça e tal, e treinaram essa turma toda e que criaram o PCC. Foi assim que surgiu o PCC. A organização surgiu dessa forma, ou seja, pessoas organizadas e depois aí foi alastrando, mas vocês estão aqui nos trazendo em primeira mão, que além do PCC tem outras organizações, e que eu particularmente, como jornalista, conheço o sistema de segurança e não sabia, porque eu sei que tem aqueles irmãos do Nordeste, o Comando Vermelho, a família não sei o quê, mas eu não sabia que em São Paulo tem. Tem também, Tem, mas é bom a gente esclarecer. Sim. O trabalho do agente penitenciário que não aparece. Com o tempo eles mesmos vão, sabe, fazendo com que isso aí não evolui, né? Vai descobrindo, vai tirando, vai, né, dando os dados para a secretaria, a própria secretaria vai tirando para não crescer. Então, quando eu falei aqui desse cidadão não, né? Esse indivíduo, eu não sei até como vai repercutir muito o que eu falei, né? Mas eu não vou esconder a realidade. Eu vivo... Ninguém... Me permita um minuto, Valdir Branquinho, presidente do Sindicato dos Agentes de Segurança Penitenciária do Estado de São Paulo, o Sindasp. Eu nunca ouvi falar em Lúcifer, com exceção do que está na Bíblia, do que está no ensinamento, né? Mas... que é um diabo e que é nefasto. Quer dizer, e esse homem hoje é o homem mais perigoso dentro do sistema penitenciário do Estado de São Paulo. A quantidade de homicídio dele já é... Mais de 30. Olha, precisamente eu não sei, mas é uma quantidade que, assim... E a forma também com que eles usam é muito forte. Eles não só matam, ele também... faz uns outros trabalhos macabros, sabe? Qual facção que ele será o Fininho. Ela praticamente, está extinta porque estão separados, né? Mas ela viveu aí forte até 2, 3 anos atrás, né? Tem o ADA
também outra facção, que são dissidentes. DA é o amigo dos amigos. Amigo dos amigos. E isso aí, para você ver o funcionário, porque eu tenho que ver a minha classe, o funcionário ficou 3 horas e meia em pé, ouvindo eles passando o código e marcando numa cadernetinha. 3 horas e meia. 3 horas e meia, para pegar todo normas deles lá, legislação. Sim. A forma com que eles agem. A conduta. E aí eu te pergunto, esse funcionário, né, olha o que ele prestou, né, de serviço que ele prestou, não só para o sistema prisional, mas para a sociedade, toda a sociedade, né? Brasil, Aí você vê o trato que tem, depois, desanimador. Pode ter um salário digno. Isso, é desanimador, você entendeu? Porque até o papel, até a caneta, mas onde você pegou tanto papel? É questionado. Então, assim, em primeiro instante, percebe uma coisinha, né? Muito pequenina, mas é assim, a grandiosidade que é ele correr atrás, onde você vai achar papel num domingo, 3 horas da tarde, aquele sol quente, ele fica atrás da grade pegando os dados, né? E não conseguiu pegar tudo, mas já sabia que ali estava nascendo uma outra facção, né? Aí passa... Instinto, né? Quer dizer, Instinto, o cara, compromisso. o cara que é o amor que ele tem. Ele pode dizer, quer saber uma coisa? Eu ganho mal, sou tratado mal, mas eu quero deixar o meu legado. Como agora. A gente só não pode dar o nome dele, porque senão, lógico, por sequência natural de proteção até dele. Mas a gente tem que agradecer. Se você assistiu ao nosso programa, que Deus o abençoe de você ter tido essa coragem de ajudar a sociedade num momento como esse, que as autoridades constituídas não lhe reconhecem, não dão o mínimo de condições para você trabalhar, para você ter dignidade, né? O mínimo que essa pessoa precisa ter é dignidade. É chegar em casa, ter uma casa bem arrumada, uma família bem estruturada, os filhos estudando em... Você vê, não, põe o filho em escola pública, não é? Quer dizer, não pode. Se você puser em escola pública, o aluno bate na professora. Tá certo? Quer dizer, não, porque acabou. Não acabou, não. Isso está acabando, graças a Deus. Mas ainda tem. Quer dizer, então, ele precisa ter o quê? O mínimo, onde o filho dele esteja numa escola boa, onde a mulher dele esteja satisfeita, pelo menos podendo contemplar, não é, com as necessidades da casa, do que ela precisa. Enfim, realmente, olha, eu vou ser muito franco a vocês. É lamentável, viu? Eu saio desse programa triste. Eu não imaginei que eu fosse ouvir tanta realidade que não tivesse mudado nada. Porque, gente, não mudou nada. Permita-me fazer uma parte em cima do que o Branquinho acabou de passar para nós aqui. Você está diante das pessoas que carregam o piano da segurança pública. Literalmente. Nós carregamos o piano. Então, não adianta você trazer aqui um especialista, muito bom especialista, um cara acadêmico, mas nós enxergamos sob o prisma daquele cara que está carregando o piano nas costas. E o Branquinho acabou de passar coisas aqui para nós aqui, que acontece não só na polícia penal, né, nos agentes penitenciários, acontece na polícia militar e na polícia civil. É verdade. E o grande problema é que nós, quando se fala em direitos humanos, isso passa por nós. Esse produto passa pelas nossas mãos. Direitos humanos é um produto que o Estado vende para o cidadão. Exato. Porém, como toda e qualquer empresa tem um pós-vendas, o pós-venda do Estado somos nós. Nós transportamos esse produto e entregamos para o cidadão. A questão é que atitudes como essa do Estado, em desfavor da nossa categoria, nos tiram todos os dias. Essas atitudes nos tiram todo o apreço por direitos humanos. O policial, ele acaba chegando numa ocorrência simples, às vezes numa orientação para o cidadão, e ele chega ali, sabe, e acaba descontando toda aquela mágoa que ele tem numa informação, numa orientação. Isso é ruim. O que nós estamos aqui hoje reivindicando é direitos humanos. Sem direitos humanos, não se faz direitos humanos. E nós não temos acesso a direitos humanos. É desumano o governador oferecer 5% de aumento, quando na realidade esse 5% vai ser 0,25%. E depois entrar com uma previdência. Inclusive eu quero até agradecer a Mônica, da bancada
ativista, Sim. que entrou com um mandado de segurança, tá? Ótimo. Impedindo, né? Tentando impedir que essa reforma da Previdência prospere, porque ele não consultou a casa, não consultou os deputados, né? Uma reforma tão importante como essa, e isso nos tira o apreço. Sem debate, sem análise, sem nada, né? O que Só precisa, né? Só para acrescentar mais uma informação de como essas ações do governo João Dória estão prejudicando toda a área da segurança. Além dessa questão que já foi mencionada aqui, da Previdência e do aumento de 5% que não cobre sequer a perda inflacionária, nós fomos surpreendidos com o aumento da alíquota do IANSP. Né? Nós, funcionários públicos, temos descontado em folha de pagamento 3% para pagar um serviço de saúde pública só dos funcionários públicos. Que é o IANSP. Que é o IANSP, que é o Hospital do Servidor Público. E, além desse pacote previdenciário, a alíquota descontada na nossa folha de pagamento ainda vai aumentar para custear o IANSP. E a grande maioria dos trabalhadores da segurança pública dependem do IANSP e tem aquele desconto mensal. Porque a maioria de nós não está tendo condições de pagar um plano de saúde. Então, realmente, depende do Hospital do Servidor Público para tratar da sua família e dos seus dependentes. E agora, além da Previdência... E que é o único hospital, não é isso, doutora? É um serviço que ele é muito difícil de ser acessado, principalmente para quem é do interior, que tem o principal hospital de referência aqui em São Paulo. Justamente, só pegar Imagine, alguém que fique doente em Presidente Prudente. Presidente Venceslau. Presidente Venceslau. Venceslau também. Né? Na verdade, SUS, vai depender do SUS. Na verdade, o Hospital do Servidor Público, né, o IANSP em si, ele tem lá... Que é aqui. Aqui no Ibirapuera. Ela só tem aqui o hospital, né? É um hospital enorme, bem estruturado. Mas eles têm... É um único hospital. É um único hospital para todo o funcionalismo estadual. Ó, não precisa ser muito inteligente. Né? Mas do mesmo jeito que o governador criou o Corujão, ele criou o Corujão, não criou? Que acabou com 100% dos exames. Tinha gente esperando há 4 meses, 5 meses, 1 ano o exame. Fez todos. De que forma que ele fez? Facílimo. Ele pegou todos os hospitais, onde tem um período ocioso, que é das 9 horas, 21 horas até 1 hora da manhã, meia-noite, e põe todo mundo para fazer exame nesse horário. Paga o diferencial para o hospital vai ficar feliz, porque o hospital trabalha já com regime de 24, não é? Com 48. Quer dizer, eu diria o seguinte, por que o governo do estado de São Paulo, porque deve ser uma fortuna que ele recebe. Uma fortuna não, deixa eu só fazer colocação. É assim, o IANSP, isso, se ele fosse direcionado, gerenciado pela função que ele foi criado, hoje seria o maior plano de saúde da América Latina. É isso. Falta não só os 2% pela quantidade de coisas, mas o governo não repassa a contraproposta também dele. Ou seja, fica para o Tesouro do Estado. Não, nós só os funcionários que contribuem. E por força de lei, ele é obrigado também a dar a contrapartida de 2% e não dá. Ah, sim. A cada 2% do funcionário, o Estado precisa repor 2%. Isso, se chama contrapartida paritária. Isso. Eu sei. Patrocinal, do patrão, né? Sim. Na universidade, a iniciativa privada, sim, o patrão também recolhe na sua contribuição. E no Estado não tem. Você viu o que custava pegar um hospital bom lá em Presidente Prudente e conveniar ele? Pegar um bom em Ribeirão Preto e conveniar ele. Acabou. Quer dizer, olha, os servidores públicos, além do hospital, a senhora um dia faz uma viagem, está lá em Presidente Prudente, porventura, um acidente quebra o pé. Vai ser atendida aonde? Ah, não, vai lá para São Paulo. Quer dizer, a senhora vai de pé quebrado até São Paulo? Quer dizer, um negócio que não dá para entender, né? Não, com todo respeito, é calamitoso, hein? Hã? Porque o hospital ele funciona assim. Que nem uma cidade igual o Presidente Venceslau, a minha. Tem um convênio com o IANSP. Né? Se você precisar de uma coisa um pouquinho melhor, o IANSP ele é obrigado a te oferecer tratamento numa cidade melhor. Sim. Seria prudente no nosso caso, né? E assim vem seguindo até chegar no hospital. Mas esse trajeto é demorado. Entendi. Você entendeu? Tudo é a mesma coisa que você entrar com um pedido do exame médico e você tem que aguardar meses. 70 dias. Fala, doutor Arles.
Eu penso que no momento, Redó, esse programa que você está fazendo é importante para mostrar para a sociedade a realidade dos funcionários da segurança pública e pedir ao cidadão que apoie os funcionários da área de segurança pública. Isso é importante. Porque eles precisam de apoio. São essas pessoas que defendem os senhores dos bandidos. Então, os senhores precisam defender eles para que eles possam lhe defender cada vez melhor e cada vez com mais eficiência. Porque do jeito que está, a tendência é ficar pior a cada dia. Minha querida Janaína de Cássia, a senhora como oficial administrativa da Polícia Civil, vê uma saída? Olha, neste momento a gente está um pouco preocupados, assim, o que será de nós, né? Mas assim, tem uma saída. O primeiro momento seria reconhecer a nossa carreira como apoio policial. Tá. Porque nós estamos lá no dia a dia. Isso já está nesse projeto da Assembleia Legislativa ou ainda não? Não, a gente andou conversando com o doutor Bruno, Sim. né, que ficou de providenciar uma minuta, de estudar nosso caso, Tá. e pelo menos não perder o vencimento quando a gente tivesse que sair do departamento, ou para trabalhar mais próximo de casa, ou para acompanhar o delegado lá, que hoje a gente não tem essa possibilidade porque perde a insalubridade. E a insalubridade é basicamente o nosso salário. Só fechando, lembrando que nós, administrativos, não estamos sendo contemplados com esses 5% aí que ele... Vocês não estão? Nós não estamos. Quer dizer, se já está ruim, imagine para vocês. Então, mas nós estamos sendo contemplados com os 14%, né? O aumento da alíquota do INSS e mais a alíquota do IANSP. Ou seja, na verdade vocês estão Perdendo. Todos estão perdendo. Camila, E o salário base nosso, né? Que é inferior ao piso nacional. qual é o salário base? Em média, R$650. Você é louco. Você está brincando? Não. Menos que o salário mínimo? Tanto é que ele dá uma complementação para dar o mínimo do Estado de São Paulo, que é 1.163, se não me falha a memória. Que absurdo. A insalubridade é maior que o nosso salário Olha, base. esse programa é histórico, hein? Esse programa é histórico, porque juro que eu não sabia que você tem hoje, É a realidade. no mais forte estado da nação, só para vocês entenderem. Policial ganhando 600 São reais. Paulo, olha, o PIB do Brasil é 7,9 trilhões de reais, o PIB. São Paulo participa com 35%, ou seja, 2,6 trilhões. Nós produzimos 2,6 trilhões de 7 trilhões, quer dizer, quase, não é, um quarto. Então veja, na verdade, você admitir que você tem um funcionário público, doutora Juliana, e ganhando 900 reais por mês, esse salário de office boy. Exatamente, ainda numa função, como disse o Dr. Arles, uma função nevrálgica, uma função que é aquela que realmente vai se colocar diante dos perigos que a população enfrenta no dia a dia, né? É o profissional de segurança, é o policial civil, o policial militar, o agente penitenciário, os peritos que estão ali na rua fazendo o primeiro e mais importante contraponto, né? Embate contra essas pessoas que estão vivendo na violência, né? E nós só não estamos vivendo realmente numa catástrofe sociológica porque nós contamos com pessoas como exemplificou o nosso colega, que realmente se dedicam e se doam, além daquilo... Como citou o Valdir, o caso do penitenciário, que ficou 3 horas e meia anotando o plano dos caras, aí depois o outro ainda pergunta, pô, mas onde é que você encontrou tanto papel? Onde é que tinha caneta? Não acredito. Não desvaloriza, né? Acaba desvalorizando. É surreal, é surreal. E só pegando o gancho, o Por estado favor, de São Camila. Paulo, ele tem a maior casuística do Brasil também. Então, por exemplo, em relação aos peritos criminais, nós somos o estado que mais emite laudos no Brasil. E em relação à região sudeste, por exemplo, o estado de São Paulo emite mais do que o dobro de laudos do que todos os outros 3 estados somados, emitem juntos. Então, a nossa sobrecarga de trabalho é muito grande. E, assim, além de tudo, a gente está sendo contemplado com a questão da Previdência, né? Eu gostaria de colocar como exemplo as pessoas que entraram entre
depois de 2003 e antes de 2012, que atualmente se aposentassem hoje teriam um cálculo dessa aposentadoria pela média do salário, não incidido o teto do regime geral de previdência. E o governador está propondo que esse cálculo da aposentadoria seja feito a média vezes 60%, né? Então, vai cair 40% o valor dessa aposentadoria. Por exemplo, no meu caso, que entrei há 13 anos no serviço público, eu calculei hoje esse valor de aposentadoria. Se eu me aposentasse hoje, se eu tivesse o tempo, o valor da minha aposentadoria seria inferior ao teto do INSS. Sendo que é descontado no meu salário 11% do salário total. Ou seja, mais do que o dobro do desconto do teto do INSS. Então, eu estou perdendo aí, esse dinheiro está ficando para o governo, é um confisco do dinheiro, mais do que o dobro do valor do teto do INSS. Se vocês me permitirem, nós temos aí alguns problemas seríssimos, né? Dentro das carreiras, né? Você vê, vocês da segurança pública, infelizmente, nós tivemos sempre um governo, ou alguns governos, com um viés socialista comunista. Essa é que é a grande verdade, não é? E socialista comunista não gosta de polícia. Não gosta de polícia. Não adianta, não gosta de polícia. Eles gostam de exército, marinha e aeronáutica quando tem a mesma filosofia deles. Mas aqui também, graças ao bom Deus, o nosso exército, a marinha e a aeronáutica, nunca tiveram a formação socialista comunista, o viés de esquerda. Então, virou esse imbróglio. E hoje quem paga a conta são vocês, infelizmente, né? Porque você vê, nós temos aí segmentos da magistratura, do Ministério Público, que os salários são aviltantes até, não é? Em termos, hoje você vê aquele desembargador lá em Pernambuco, do tribunal, ganha 200 mil reais, tá certo? De contra-cheque. Né? Nós temos o da Bahia, que ganha 170 mil reais de contra-cheque. Não é? Nós temos de Brasília, que ganha 190 mil reais de contra-cheque. Quer dizer, desculpa, né? Presidente de multinacional não ganha isso. Presidente de multinacional. Você pega o presidente da Chrysler, da GM, da Ford, não é? Da Johnson & Johnson, tá certo? Ah, não, mas o cara ganha $1 milhão por ano de participação no lucro. Participação no lucro. Aí tudo bem. Que eu acho também que foi uma bela ideia essa de fazer com que os funcionários tivessem uma forma de serem administrados, né? Para ver o grau da sua competência e da sua atividade, para eles poderem também... Porque existe isso, não existe, doutora? Uma participação de... Existe um bônus. Bônus, isso. Isso, que iniciou o ano passado, para que nós recebêssemos um acréscimo no salário contado a partir das quedas do índice de criminalidade. Sim. Né? Mas nós ficamos sempre muito revoltados com essa situação, porque ele sempre se referencia ao ano anterior. As estatísticas, elas são muito problemáticas. Né? Elas não contemplam, por exemplo, as colegas que trabalham nas delegacias da mulher, elas sempre têm dificuldade de ser contabilizadas na questão do bônus, e outros departamentos que não trabalham diretamente onde são contados e com os crimes que são contados para a estatística comparativa. Então, quem trabalha em delegacias que não estão referenciadas nessas questões não ganham bônus. E, ao mesmo tempo, eles estão trabalhando da mesma forma nas áreas para que eles são disponibilizados para trabalho. Entendi. E não recebem. E, além disso, nós estamos dizendo e afirmando que a questão salarial. Não é possível que trate um funcionário público que arrisca a sua vida com migalhas por conta de estatística. É verdade. Nós temos que ter o respeito, sabendo que esse respeito está vindo por consideração à nossa disposição, ao nível de risco e de responsabilidade da nossa atuação. E ao trabalho que está realizando. E ao trabalho efetivamente feito, porque essa migalha, ela pode simplesmente ser deixada de dar. A partir do momento em que aquele agente político não quer mais disponibilizar, quer disponibilizar para outro setor. Ele não é um respeito e um compromisso, uma política de Estado. Ela é apenas um engodo, um marketing, para dizer que está valorizando a segurança. E não está. E não é verdade. Não é verdade. Não. Nós aqui deixamos claro, inclusive, avisar aos senhores, já estamos há 1 hora e 2 minutos falando
em razão de problemas e temas importantíssimos. Governador do estado de São Paulo, todo o segmento da segurança pública não pode viver de migalhas e nem de promessas infundadas. Eu quero agradecer a presença da doutora Juliana Ribeiro, que é diretora do Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo, o doutor Arles Gonçalves Júnior, meu querido amigo, ex-presidente da Comissão de Segurança Pública da OAB de São Paulo, a senhora Janaína de Cássia Silva, oficial administrativo da Polícia Civil, a perita Camila Guedes, também perita da Polícia Técnica Científica, diretora do Sindicato dos Peritos Criminais do Estado de São Paulo, meu querido Valdir Branquinho, presidente do SINDASP, Sindicato dos Agentes de Segurança Penitenciária do Estado de São Paulo, e o nosso querido soldado Zacarias, presidente da Organização Nacional de Direitos Humanos dos Agentes de Segurança. Queridos, muito obrigado. Eu acho que foi extremamente elucidativo, um programa muito bom, que vai dar uma repercussão fantástica, e eu espero que vocês continuem lutando sempre em prol desses grandes servidores e funcionários públicos que defendem e lutam pela sua segurança pública. E vai ficar aí também um caracteres dos e-mails e dos sites que vocês poderão contatar, tá bom? Muito obrigado, até o nosso próximo programa, Sala de Imprensa.